Jefferson. Não, que Sextou. isso. Largue do meu pé. Até daqui a pouco, tá combinado. Olha só, a proposta é provocar uma reflexão sobre a importância dos museus na promoção da saúde mental, educação ambiental e inclusão social. Estamos falando da 21ª Semana de Museus, evento nacional promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus em celebração ao Dia Internacional de Museus, agora próximo dia 18 de maio, quinta-feira da semana que vem. Na Bahia, os museus do IPAC, Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do Estado, vão estar na programação variada e intensa que vai contar com exposições, oficinas, palestras, visitas mediadas, contação de história, entre outras atividades com este tema. Sobre o assunto, a gente recebe agora o presidente do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Leandro Graz, e a diretora-geral do IPAC, Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, Luciana Mandelli. Inicialmente, bom dia, Luciana. Seja bem-vinda, bom dia para você. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia, ouvintes da Tarde FM. Uma honra estar aqui nessa tribuna de novo, anunciando a Semana de Museus. E aí a gente está com a presença ilustre do nosso presidente do IPHAN aqui, que é parceiro dessa ação também. Parte grande dos nossos museus funcionam em patrimônios artísticos e culturais, e o IPHAN também é nosso parceiro nessa ação nesse momento. Legal, e eu cumprimento também o Leandro Graz, que é o presidente do IPHAN. E deixa eu iniciar inicialmente com você, Leandro. O que você está esperando dessa 21ª Semana de Museus? Bom dia para você. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Neto. Luciana, querida, grande parceira, todos os ouvintes. Essa ação movida, liderada pelo IBRAM, em parceria com os institutos do Brasil inteiro, tem o nosso apoio. Eu queria aqui saudar e parabenizar a presidenta Fernanda do Instituto Brasileiro de Museus, que tem retomado a política museal no Brasil. E isso significa a tentativa de popularizar o acesso da população à cultura, trazer as pessoas para mais perto, especialmente desses equipamentos, desses bens, desses espaços, são espaços da memória, da história do povo brasileiro. Então, tudo aquilo que tiver relacionado à educação, tudo aquilo que estiver relacionado à promoção da história, da memória, vai ter o apoio do Instituto Patrimônio, até porque a gente, o IPHAN, tem também uma ação, toda uma agenda relacionada à educação patrimonial que dialoga muito com a educação museal e com a preservação dos museus, como o Luciano colocou muito bem. Nós temos aí no Brasil inteiro vários museus que estão em prédios tombados, ou seja, foram reconhecidos pelo IPHAN como prédios históricos, prédios importantes, e essa parceria ela é inevitável. Além da gente querer ela muito, ela é inevitável porque nós estamos todos no mesmo compromisso, que é de ofertar a cultura para a população. Apesar da importância histórica, cultural, até social, claro, que os museus em geral nos oferecem, como é que a gente percebe que no Brasil parece que muita gente ainda não acordou para essa importância, não é? A gente vê outros países mais desenvolvidos, como que a cultura de visitar museus é uma cultura já sedimentada, fortalecida, faz parte mesmo do jeito das pessoas, de valorizarem, não é, essa cultura oferecida pelos museus. Como é que a gente pode transformar essa percepção, essa mentalidade ainda pequena, não é, do brasileiro de não valorizar tanto os museus? Hein, Luciana, você acha que, por exemplo, essa semana é um chamariz a mais para estimular esse tipo de comportamento? Estou perguntando para a Luciana. Ô, Jefferson, Oi. essa é a nossa... Oi, Jefferson. Essa é a nossa vocação para essa atividade, né? O dia 18 é comemorado internacionalmente por conta desse processo de sensibilização mesmo, de busca pela ação do acesso. Como eu estava dizendo, nós temos uma baixíssima capacidade de atingir a população, a grande população, com os nossos equipamentos de cultura, justamente por parte dessa formação cultural que a gente tem, leva a crer que esses espaços são espaços elitizados, são espaços de seleção de público, né?
E, ao contrário, o exercício que a gente está fazendo, sobretudo nessa semana aqui na Bahia, abrindo exposições novas em quase museus, nos preparando para o bicentenário, realizando uma sequência de oficinas, no sentido de ampliar cada vez mais o acesso a esses espaços e de popularizar esse conhecimento. É a forma que a gente tem de fazer a disputa com esse status que você estava dizendo, né? Com essa lei histórica que está dizendo. Mas, Jefferson, eu queria só levantar uma bola aqui, que o nosso presidente do IPHAN está passando pela Bahia também, por conta das comemorações do patrimônio no processo de lançamento da Lei Paulo Gustavo, no processo de enaltecimento da cultura da Bahia, né, e da cultura nacional através do lançamento da Lei Paulo Gustavo aqui na Bahia. E ele esteve comigo essa semana na abertura do Bembé do Mercado, que é um patrimônio imaterial tombado. E acho que era legal vocês ouvirem um pouco dessa essência dele, porque é isso, na Semana de Museu, é a Semana de Patrimônio, é uma semana muito importante para a cultura da Bahia, para a cultura nacional, né? Enfim, a gente teve conta do lançamento da Lei Paulo Gustavo, está no outro ar, que eu acho que é um pouco esse espectro aí da gente trazer mais para perto da população as várias dimensões da cultura brasileira e a nova forma de organização dela, de reação dela a partir desse novo governo. Eu vou passar a bola para ele aí. Fique à vontade, Leandro. Jefferson, a Luciana trouxe essa nossa presença na Bahia, minha, da ministra Margarete, de todos os secretários do Ministério da Cultura, porque decidimos na Bahia iniciar esse programa, essa política pública chamada Lei Paulo Gustavo. Para quem não sabe o que significa, são 3,8 bilhões de reais investidos na cultura brasileira dos estados e municípios. Uma demanda todo mundo tinha. Como é que o dinheiro da cultura federal chega lá no dia a dia, lá na ponta, daquela cidadezinha pequena do interior da Bahia? Como é que chega lá no sertão? Como é que chega no recôncavo? Então, a Lei Paulo Gustavo, ela representa o acesso da população do Brasil profundo à cultura. Então, 3,8 bilhões de reais, que agora vão ser investidos através das prefeituras e dos governos. Mais ainda, a gente vai ter uma interação desses projetos com várias áreas, inclusive o patrimônio. Por exemplo, a gente vai ter produções de audiovisual, filmes, documentários, que vão mostrar o patrimônio brasileiro. Não só aquilo que a gente vê como patrimônio material, que são as igrejas, os museus tombados, a gente tem aí uma série de teatros, casarões, centros históricos como o próprio do Pelourinho, mas também mostrar um pouco do patrimônio imaterial, que a Luciana colocou muito bem o exemplo do Bembé. A gente esteve lá na quarta-feira com a ministra, e o Bembé é um dos bens imateriais registrados no Brasil, e isso significa o quê? Que nós reconhecemos aquela prática, toda aquela liturgia, todo aquele movimento das pessoas ao longo da semana, da formação, a gente pode dizer, como e para o mundo, que é uma intenção, inclusive nossa, dar seguimento a essa possibilidade do Bembé ser reconhecido como patrimônio da humanidade. A gente vai agora investir, nos próximos meses, no plano de salvaguarda do Bembé, que são as ações do IPHAN, junto com o IPAC e outras instituições, para promover esse importante bem imaterial. E aqui na Bahia a gente tem samba de roda, a gente tem o ofício das baianas da Acarajé, a gente tem o ofício dos mestres de capoeira, a própria roda de capoeira, a festa do Senhor do Bonfim é também patrimônio imaterial, tem a literatura de cordel, temos o repente, as matrizes tradicionais do forró, ou seja, a Bahia é um celeiro da riqueza do patrimônio cultural do nosso país, e o IPHAN, junto com o IPAC, junto com todas as instituições que a gente quer reunir nesse momento, nós queremos promover uma verdadeira revolução nessa gestão, nessa política de patrimônio cultural, trazendo a população para perto e implementando ações que nunca foram implementadas. Eu quero passar a bola para Ernesto Marques, até para a gente encerrar. Quer fazer uma pergunta também? Não sei para quem. Diz aí, Ernesto. Estamos chegando no finalzinho, é complicado fazer essa pergunta aqui para o Leandro, que eu sei que vai dar pano para manga para ele responder. Vocês estão falando muito sobre a dinamização desses espaços, a importância dos recursos da Lei Paulo Gustavo para essa finalidade, Leandro. Mas nós estamos nos debatendo muito aqui com a questão do nosso centro antigo, dos imóveis que estão em ruínas ou apenas com escoramento, a necessidade enorme que a gente tem de investimento
numa política consistente de preservação, de salvaguarda desses imóveis, de uma utilidade para eles. Né? Eu sei que você está pegando um orçamento muito restrito, porque não foi o orçamento que esse governo fez, vem do governo passado, mas o que tem de perspectiva para isso? Maravilha, Inés. Obrigado pela pergunta. E foi justamente o tema central da minha conversa com a Luciana ontem, toda a equipe do IPAC, do IFAM. Nós queremos que o Centro Histórico de Salvador seja o case, seja a referência para aquilo que a gente pretende fazer, que é a recuperação desses centros, na sua vitalidade, na sua vibração, na sua energia, na sua vida em si, que tem a ver com a ocupação dele de forma que a gente garanta direitos com essa ocupação. Em primeiro lugar, a habitação, de maneira regularizada, de maneira satisfatória. 2, a ocupação que permita a geração de emprego e renda através de vários modelos de empreendimento, de caráter comunitário, de caráter particular. A gente conseguir que o Centro Histórico seja um ponto de referência para o encontro do povo brasileiro com a cultura da Bahia, especialmente com a cultura de matriz africana. Então, os espaços terem também essa disponibilidade de oferta cultural, sejam eles centros culturais, museus, espaços de educação, e também outros tipos, ocupação tecnológica, além dos equipamentos públicos que a gente quer que tenham ali, como unidades básicas de saúde, centros de referência de assistência social. Esse é um modelo que vingou em vários lugares do mundo, e inclusive no Brasil já temos movimentos similares, funcionou. Mas isso sempre com a participação da sociedade. A gente não quer transformar o Pelourinho apenas numa joia que seja acessível a quem vem de fora. A gente quer que o Pelourinho seja até porque isso uma comprovadamente joia... não deu certo no nosso centro histórico. O resultado está aí, né? Exato, porque em alguns momentos isso foi uma iniciativa muito particular. O que a gente está fazendo agora que é a grande novidade? A gente está sentando à mesa com todo mundo. Nós já temos a intenção de constituir um comitê que vai envolver o IFAM, o IPAC, a Prefeitura, secretarias que parecem não ter nada a ver com essa história, mas tem muito a ver com a Secretaria de Assistência Social, Desenvolvimento Social, a Secretaria de Meio Ambiente, tanto do Estado quanto do município. A gente quer somar forças com as comunidades que estão ali. Então, também está vindo aí, e aí eu anuncio aqui para vocês um pouco dessa iniciativa que é muito rica para nós, um programa de investimento que vai ser feito pelo governo federal em parceria também com estados e municípios, no patrimônio cultural, especialmente nos centros históricos. A gente ainda não tem o nome, ainda vamos lançar, o presidente Lula deve anunciar isso dentro de algumas semanas, a gente está desenhando com a Casa Civil. Mas, em resumo, só para concluir, a grande pegada desse programa é que a gente possa, no restauro, na recuperação desses bens, que aí não se dão só pelo IFAM, também se dão através dos particulares, dos próprios governos locais, a gente tem para todos eles um plano de ocupação, um plano de gestão. A gente está chamando isso de ações integradas, ou seja, restaura o bem, logo em seguida a gente já vem com um plano de gestão para habitação. Restaura o bem, a gente vem com um plano de gestão para ocupação comercial. Não é fácil. São entre os entes, União, Estado e Município, mas à disposição nossa, à disposição do IPAC e eu sei que é à disposição da Prefeitura, de construirmos isso junto, às vezes com diferenças partidárias ideológicas das lideranças que representam esses governos, mas o espírito colaborativo é o que a população espera de nós para resolver os problemas que existem no centro histórico. Leandro, muito obrigado. Luciana também. Certamente é um momento especial esse para a cultura brasileira, não é? Este que a gente está vivendo. Tem novos recursos federais para estimular o setor. Tivemos aí o lançamento da Lei Paulo Gustavo, temos agora a 21ª Semana de Museus, é de 15 a 21 de maio, agora de segunda a domingo, com várias atividades para motivar ainda mais a cultura de visitar os museus. E, mais uma vez, muito obrigado a Luciana Mandelli, que é diretora-geral do IPAC, e também a Leandro Graz, presidente do IFAM, conosco aqui no Issa Bahia. Boa sorte para vocês, parabéns pelas iniciativas e contem sempre com a gente, estamos aqui sempre disponíveis. Um abraço, até uma próxima então para vocês. Bom dia, Leandro. Bom dia, obrigado. E bom dia para você também, Luciana. Bom dia, Jefferson. Só deixar um convite aqui para os ouvintes da rádio. A gente vai inaugurar de hoje a 8, sexta que vem, no Museu de Arte Moderna da Bahia, uma exposição recorte do acervo de Kreisberg. É a primeira exposição com esse espólio já organizado no nosso acervo, e vocês são convidadíssimos aí participar desse nosso ponto auge de museus na Bahia.
Abraço, um bom dia a todos e todas. Valeu, obrigado, Luciana. Um abraço agora, 8h50 na Tarde FM.